Você abre a sala para todo mundo? Posso começar, Liane? Pode começar, professor. Tá, joia. Assim, a sala já está aberta. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Nós estamos aqui reunidos para a defesa final do mestrando Marcelo Honorato, cujo tema da dissertação é a retroatividade do acordo de não persecução penal pela teoria econômica do crime, uma análise de julgamentos de processos criminais da primeira vara federal de Marabá em primeiro e segundo graus. Eu tive o prazer de trabalhar como orientador com o Marcelo Honorato, e aqui para compor a banca, agradeço muito os professores Tiago Odon, professor Robson Fernandes, professor Luiz Edmundo Borba. De antemão, já deixo meus sinceros agradecimentos pela leitura do trabalho, por estar aqui conosco. E, dando continuidade, então, a esse momento, Marcelo, passo a palavra para você. Marcelo, você explana sobre a sua dissertação por uns 20 a 30 minutos, tá? E aí nós passamos a palavra para os professores avaliadores. A palavra é sua, Marcelo. Também. Boa noite, obrigado pela recepção. Boa noite, professor Fernando, professor Luiz Edmundo, professor Tiago Dom e professor Robson Fernandes. Eu vou abrir o compartilhamento de tela. Oi? Já está compartilhado? Ainda não, Marcelo. Não veio nada, não. Você está Tá. conseguindo? Agora vai. Tem um bug aqui. Agora foi? Não, não está compartilhando nada. Você abriu a sua tela do PowerPoint, foi ali em Share Screen. Já sei. Show. Acho que já sei qual é a banha. Eita. Primeiro a gente, né, deixa a tela do PowerPoint aberta, né? Daí vem aqui no Share Screen dentro do Zoom e vai te dar as opções do que está aberto no seu computador. Não foi de novo. Não. Aparece para você. Ah, agora sim, agora Agora está foi. vindo. Pronto, foi. Pronto, pronto. Legal, Marcelo. Boa apresentação. Desculpe o atraso. Bem, então nós vamos falar do tema da dissertação, né, a retroatividade do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, na ótica da teoria econômica do crime, e utilizamos aí uma análise, né, dos julgamentos de processos criminais da primeira vara federal, em primeiro e segundo graus. O nosso plano de estudo do trabalho, eu vou trazer uma versão bem resumida aqui, para que a gente possa aprofundar mais na questão da análise dos dados, né? O trabalho, então, ele passou primeiro por uma abordagem da justiça negocial, que existe no Brasil, até o advento do ANPP. Depois, a abordagem da teoria econômica do crime e o ANPP, como é que ele seria recepcionado pela teoria, como que ela faria uma leitura do ANPP. Depois, o coração do trabalho, que é mostrar qual é a controvérsia que está havendo sobre essa retroatividade, ou seja, a aplicação no tempo do Instituto de Solução Consensual. Logo depois, a gente traz os resultados que nós obtivemos com o estudo de caso. E, por fim, a parte principal é analisar esses resultados sob a ótica da teoria econômica do crime. Justamente para respondermos, né, a esse problema de pesquisa.
a aplicabilidade retroativa do NPP promove melhoria na dissuasão criminal em crimes racionais, que é a base da teoria econômica do crime, né? E na eficiência processual e econômica da justiça criminal brasileira. A hipótese da pesquisa é que sim, que o ANPP, a introdução do ANPP, ele promove melhoria na dissuasão criminal e na eficiência processual e econômica da justiça criminal brasileira, logicamente, quando comparada com o quadro sem o advento do ANPP. Eu procurei adensar aqui também os objetivos do trabalho, sinteticamente, três objetivos principais, os dois primeiros em relação à dissuasão criminal. Então, é para a gente verificar se, a partir da base de dados da pesquisa, se há um incremento na curva de criminalidade agregada, que é um dos padrões da teoria econômica do crime para se aferir à dissuasão criminal. Tanto com a introdução do ANPP, quanto com a sua retroatividade, ou seja, a aplicação naquele núcleo de processos que estavam em tramitação ao tempo do início da vigência do ANPP. Depois, fazer essa mesma verificação a partir da curva de retributividade penal. E, por fim, a partir desses dados colhidos, fazemos uma projeção desses efeitos nesse acervo processual nacional antigos, que estavam ali em tramitação ao tempo do início da vigência do ANPP, para a gente ver quais os efeitos que eles podem produzir na eficiência processual e nos custos da justiça. A justificativa do trabalho, ela decorre a gente vai trazer à luz uma outra ótica para se debater a solução dessa controvérsia, se cabe ou não cabe a retroatividade do ANPP. Existem vários princípios, várias teses em defesa, tanto de um lado quanto de outro, então nós vamos trazer essa outra solução possível, né, de uma visualização dentro da análise econômica do direito. E ela se mostra diferente porque ela justamente vai procurar medir qual é o impacto que ela tem no ambiente social que traz motivações e desmotivações para os infratores cometerem os crimes, os delitos. A metodologia empregada foi o método hipotético dedutivo, né, já como podem ter percebido, e nós utilizamos esses três grandes conjuntos de dados. O primeiro, os resultados criminais até segundo grau, ou seja, até a solução final no TRF da primeira região, de processos que receberam alguma sentença criminal na primeira vara de federal entre 2015 e 2017. Ele formou um conjunto, então, de 289 processos, que todos somam 588 réus e, ao todo, 981 imputações, né? Porque são vários crimes numa mesma denúncia. Também trouxemos os resultados das audiências de tentativa de acordo de não persecução penal que ocorreram na primeira vara de Marabá, desde o início da vigência do ANPP, janeiro de 2020, e o marco final, outubro de 2022. E aqui é um ponto importante, na primeira vara de federal, como ocorre em muitos dos interiores, o Ministério Público não tem aquela estrutura para fazer as intimações e fazer o NPP administrativamente. Então, a gente faz junto com eles, a gente faz uma audiência de tentativa de acordo e já homologação. Por isso que nós temos resultados positivos e negativos que dá para fazer uma estatística. E o relatório Justiça em Números, a gente utilizou de 2020, por causa que ele traz o retrato até dezembro de 2019, que quando foi aprovado o NPP, e o mais recente até agora, de 2022, que traz o retrato até dezembro de 2021. Esse aqui é o questionário que nós utilizamos para extrair de cada um dos processos as informações que permitiram gerar os marcadores estatísticos que eu vou apresentar para os senhores daqui a pouquinho. Aqui é uma foto dos processos, verdadeiramente aqueles que foram utilizados, além de outros que foram utilizados apenas virtualmente, porque já estavam no tribunal, inclusive os físicos estavam lá, mas a gente conseguiu fazer o acesso virtual. Aqui são as folhinhas que foram geradas de cada um dos processos, separados por cada uma modalidade de sentença que foi proferida entre 2015 e 2017. Eu vou trazer 3 pontos rápidos do referencial teórico, não daria para a gente abordar com profundidade todos, mas 3 que eu destaquei. O primeiro, a relação dos delitos de menor ofensividade com a teoria econômica do crime. E aqui a gente traz a teoria de Coulter e Ulen, no sentido de um binômio baseado em 2 fatores que podem medir o índice de dissuasão de determinado sistema criminal. Então, por exemplo, um delito que seja apenado com 2 anos de prisão,
Se ele estiver num sistema de justiça que possibilita 50% de condenação, vai gerar um índice de dissuasão de 1 ponto, uma unidade. Mas observem que este mesmo delito, se a gente elevar para 10 anos a pena, a gente consegue obter o mesmo índice de dissuasão com um sistema mais ineficiente, com 10%. Por isso que a teoria econômica do crime acredita que o melhor investimento não é no sistema de justiça, mas sim na severidade da pena. O problema são os delitos de menor ofensividade, que nós temos princípios muito caros do direito que a gente não consegue elevar de forma tão desproporcional a pena. Por isso que, em alguns sistemas de justiça, delitos de menor ofensividade podem estar sob dupla negativação, penas baixas da sua própria natureza e um sistema com baixa possibilidade de condenação. O segundo ponto é a compatibilidade do ANPP com os crimes de menor ofensividade. A gente demonstrou no estudo de que o resultado prático final do processo criminal ordinário em crimes de menor ofensividade geralmente vai ser o não encarceramento. Vejam que até se não ocorrer a suspensão, a substituição da pena, vai acabar ocorrendo um regime prisional aberto que hoje equivale à liberdade condicional. E é o mesmo resultado prático que o ANPP traz, que é o não encarceramento. Então, são resultados equivalentes, embora por caminhos totalmente diferentes. Um tem que cumprir a longa margem processual e o outro, ele nem entra na fase de conhecimento. E o terceiro ponto, desculpe, eu falei que ele era o terceiro, esse é o segundo, sobre a aplicabilidade retroativa do ANPP. Então, a gente traz no estudo qual é a controvérsia, né? Especialmente questões de teses, como a aplicação de uma nova lei penal mais benéfica, qual é a natureza jurídica dessa norma, se ela é processual, se ela é híbrida, como estão os tribunais, né? Hoje, majoritariamente contra, a doutrina, majoritariamente a favor, e o Ministério Público a favor, inclusive, com um enunciado postulado nesse sentido, né? Da aplicabilidade retroativa. Essa questão está afetada em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, nesse HC, inclusive pautado para ser julgada em março desse ano. E nós, então, trazemos uma nova, como eu já até apontei, uma nova abordagem, que é a análise comportamental dos infratores em decorrência do advento da ANPP. A chegada da ANPP, o que ele vai mudar nesse ambiente social? Marcadores estatísticos. Eu vou pontuar os principais, apenas 5, né? Primeiro, o índice de sancionamento máximo sem ANPP. Nós precisamos desenvolver esses marcadores para a gente poder levar para a teoria econômica do crime. O índice de sancionamento máximo é aquele que reflete a capacidade do sistema de justiça criminal, a partir da nossa base de dados, de aplicar uma sanção àquele infrator. Muito mais do que apenas condenar alguém, porque a mera condenação, ainda com trânsito em julgado, pode sofrer os efeitos da prescrição em concreto. A pena não foi suficiente para vencer a prescrição. Então, aqui, nós trouxemos a capacidade de aplicar a sanção, porque é essa que verdadeiramente influencia no meio social, e não meramente uma condenação ineficaz. E ela é máxima porque a gente não colocou nesse cômputo a prescrição da pretensão executória do Estado, aquela após o trânsito em julgado e até o início da execução da pena. O índice de sancionamento do ANPP, ou seja, qual é a capacidade que o ANPP tem de aplicar uma sanção, que no caso é uma obrigação penal. Ou seja, é o seu índice de acordos. O índice de compatibilidade objetiva do ANPP, esse é um índice muito importante para nós, porque nós precisamos saber qual é a roupagem, qual é a abordagem que o ANPP tem no núcleo dos acervos processuais. E a gente foi muito além do que meramente pegar cada tipo penal e dizer se é compatível ou não. Nós procuramos fazer uma estatística que vê a frequência dos crimes. De nada adiantaria eu equiparar um crime contra o ciente religioso a um estelionato, sendo que estelionato tem, se não for 20 ou 30 vezes maior do que o primeiro crime citado. O tempo de tramitação de ações penais também, senhores, foi muito importante, porque o CNJ ele faz um cálculo dos processos criminais. E ali nós temos habeas corpus, mandado de segurança, restituição de coisa apreendida, são muito rápidos. E a ação penal é mais demorada. Então, não serviria para nós mensurarmos os impactos do ANPP sem calcular o tempo da ação penal. E os dois itens, que é a curva de dissuasão criminal. As duas curvas, a de criminalidade agregada e retributividade penal. A de criminalidade agregada, ela quer responder a seguinte pergunta: a punição está prevenindo novos crimes? Curtin-Ullin traz esse gráfico, que na medida em que eu tenho uma punição esperada Y0, se aumentarmos essa expectativa de punição para Y1, nós teremos uma redução da quantidade de crimes de X0 para X1 numa criminalidade constante. Então, aumentar a punição esperada diminui a quantidade de crimes, segundo a teoria de Curtin-Ullin, e nós vamos então levar
os nossos dados, vamos projetar para esse gráfico que resultado que nós temos. E a de retributividade penal, também de Coulter-Ullen, ela traz a questão financeira. Ele vai responder a seguinte pergunta: o crime compensa nesse sistema de justiça, nesse ambiente social que nós estamos? E então uma infração que produz um prejuízo de 1.000 unidades monetárias, se tiver uma severidade de pena de 1.000 unidades, vai estar numa retribuição perfeita, que, segundo Coulter-Ullen, não vai estar produzindo dissuasão. E o crime está empatado, ainda está compensando. Ele vai deixar de compensar quando ele tiver prejuízos maiores. No exemplo de Coulter-Ullen, num delito que o prejuízo sejam de 1.000 unidades monetárias e produz um impacto, ou melhor, e que tem uma punição de 2.000, mas num sistema de justiça com 75% de possibilidade de condenação, vai gerar uma punição esperada de 1.500. É a segunda curva, acima da retribuição perfeita, ou seja, produzindo dissuasão criminal. Então, nós também vamos lançar nesse gráfico os resultados que nós obtivemos. E quais foram esses resultados? Índice de compatibilidade objetiva do NPP. Então, nosso núcleo, nossa base de dados refletiu um índice de compatibilidade de 65%. Contudo, e foi muito menor do que, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade da Associação dos Advogados, chegaram a falar em 95%. Criminalistas, né? Então, no nosso núcleo, nossa base de dados, que também levou em conta não só abstrativamente cada tipo, mas a frequência, porque nós pegamos 3 anos de julgamentos, e ali nós temos os crimes que mais frequentemente aparecem e os que menos, né? Mas para o núcleo antigo de retroativo, nós temos de diminuir esse índice de compatibilidade, porque nós temos que lembrar que eles são processos que já venceram a fase de transação penal e suspensão condicional do processo. Então, são crimes, vamos dizer assim, que restaram, que são um pouco mais graves. Então, o índice de compatibilidade caiu para 58%. O tempo de tramitação ficou em 6 anos e 2 meses em primeiro grau e 2 anos e 10 meses em segundo grau. Um total de 9 anos, quase uma década. Bem diferente do resultado do CNJ, como eu falei para os senhores, que ele tem um processo criminal em geral, que com certeza baixa muito a média, porque todos os demais são mais lentos do que a ação penal. O índice de recorribilidade ele foi gerado porque nós tínhamos o receio de que no curso da análise daquelas sentenças, algum processo ainda poderia estar em fase de intimação das partes para apresentar interesse em recorrer. Então, nós tivemos que levantar qual é o índice em que o MP e que o réu recorrem. Vejam que o réu ele tem um índice bem elevado. E o índice de reversibilidade, esse que, inclusive, nós utilizamos. O processo está lá no tribunal e ainda não foi julgado. Então, nós precisamos estimar quais seriam esses resultados. E a gente percebe ali que o índice do réu de sucesso é bem maior, e o de melhoria é aquele que não reverteu, mas trouxe alguma melhoria, diminuiu a pena, tirou a pena de multa, trocou o regime. E a gente percebe também que o índice de sucesso, de melhoria é bem maior do réu. Daí o porquê maior recorribilidade, talvez. Índice de sancionamento máximo. Qual é? E aqui, então, a capacidade do nosso sistema de justiça, baseado na nossa base de pesquisa, de aplicar uma sanção. Muito mais, como eu disse, de uma condenação. Ficamos em 19%, e 12% naquele antigo, no núcleo mais duro, né, que já venceram as fases das soluções consensuais. São os crimes, talvez, que restaram um pouco mais graves. E ele reflete também, senhores, talvez uma reflexão, né, sobre a capacidade que nosso sistema de justiça tem de aplicar coercitivamente uma sanção penal. Porque com 19% nós temos as soluções negociais até então, né, antes do NPP, a suspensão do condicional do processo e a transação penal. O índice de sancionamento do NPP, ou seja, o índice de acordo, ficou em 90%. E tivemos que gerar esse índice também, que é o índice de ações penais em acervos processuais, para a gente poder utilizar os dados do CNJ, ficou em 41%. Então, no trabalho, nós explicamos todos os fundamentos, como cada um desses marcadores estatísticos foram gerados. E agora, as análises dos resultados, né, a partir da análise econômica do direito. Vamos lá para a introdução do NPP. Então, o sancionamento máximo em 19%. Isso quer dizer que nós temos 81% de não sancionamento. E 47% foi o maior índice de prescrição. O que era de se esperar, acho que todo operador do direito da área criminal percebe a elevada incidência de prescrição. Isso quer dizer que as pessoas não estão recebendo uma sanção, muito mais por não provar a inocência, mas sim porque o Estado não está conseguindo vencer os processos que ele tem à sua frente.
O sancionamento, o índice de sancionamento do NPP, a gente já viu 90% e aplicável a 65%. Isso quer dizer que do universo de processos que recebem a possibilidade de 19% de receberem uma sanção, eu consigo extrair 65% deles e levá-los para 90%, o que me dá um índice ponderado, né? Agora já ponderando proporcionalmente, o índice de sancionamento vai elevar para 65%. E aqui, então, a gente vê a nossa curva de criminalidade agregada. Sem o NPP, 19%, elevando para 65%. E a gente percebe, então, uma diminuição de X0 para X1 na quantidade de crimes. Eu esqueci de comentar, mas existe também a teoria de Isaac Ernst e James Andreoni, no sentido de quando o legislador for alterar um daqueles dois binômios, né, dos fatores, ou a severidade da pena ou a probabilidade de condenação, eles defendem de que existe uma maior eficácia na dissuasão quando se aumenta na punição esperada e não somente na quantidade de pena. E aqui o nosso gráfico, gente, de retribuição penal. Observem que o nosso cenário atual, como ele é bem triste, né, em relação ao sancionamento, à sua eficácia. A nossa curva está muito abaixo da curva de retribuição perfeita, essa curva mais abaixo. De maneira que, inclusive, em crimes de baixíssimo valor econômico, por exemplo, um furto de celular que a gente vê hoje no dia a dia, a expectativa de punição é quase zero, né? É o que o gráfico está refletindo. A chegada do NPP, ela consegue remeter essa curva bem para cima, ela consegue ultrapassar a retribuição perfeita. A gente sai de uma retribuição de 380 unidades monetárias num prejuízo de 1.000 para 1.300. Então, realmente, bem significativo o efeito do ANPP na dissuasão criminal pela curva de retribuição, da retribuição penal. E agora nós vamos para aquele núcleo mais duro, porque nosso núcleo de estudo é a aplicação retroativa do ANPP, né? A aplicação para os processos antigos, aqueles processos que estavam em tramitação já ao tempo de sua aprovação e que supostamente venceram as fases de prorrogação penal e suspensão condicional do processo. Então, eles restaram e vão ali para a tramitação para um resultado, ou de prescrição, ou de condenação, ou de absolvição, mas não mais, né, de solução consensual. E a expectativa de punição de aplicação de sanção bem menor, de 12%, e aplicável também num quantitativo menor, porque, como eu disse, é um núcleo mais duro, ou supostamente com crimes mais graves. 58% a sua aplicabilidade ainda. Lembrando que o NPP, né, como a pena mínima, ele aplicava a pena mínima 4 anos, ele tem uma abrangência muito maior do que os institutos anteriores. E a gente gera, então, um índice ponderado de sancionamento de 57%. E aqui o nosso gráfico de criminalidade agregada, não tão elevado como o anterior, mas sensivelmente maior do que a situação que a gente tem. Lembrando que esses que estão lá aguardando, que não poderiam receber a aplicação do ANPP, eles têm uma expectativa muito baixa de aplicação de sanção. E a curva de retribuição penal, ela consegue ultrapassar a retribuição perfeita. Ainda que ela está muito próxima, quase tangente na parte média, né, entre X1 e X2, mas ela consegue ficar acima da retribuição perfeita. E observem que se nós tivermos algum processo com um crime de menor potencial, de menor periculosidade, não é menor potencial ofensivo, de menor periculosidade, ele chega quase a zero, a sua expectativa de punição sem uma NPP. A possibilidade de prescrição, que talvez é o maior efeito, né, é muito grande. E agora nós vamos trazer também uma questão muito interessante que foi levantada na qualificação, que é tentar responder essa pergunta, talvez a gente não consiga totalmente, mas com os parâmetros tentar refletir, por que as pessoas vão fazer um acordo de NPP se a expectativa de punição é tão pequena? Eu vou enfrentar o processo. Porém, a gente percebeu pelos dados que não, que as pessoas preferiram fazer acordo, né? O nosso índice de acordo foi de 90%. Por que fazem isso? Isso não foi levantado. Mas se a gente observar os números que nós conseguimos apurar, a primeira questão talvez seja o tempo, né? Uma década de ficar respondendo a um processo criminal talvez não vale a pena. Nós estamos em 9 anos em primeiro e segundo grau, e se colocarmos a fase do inquérito, vamos para 10 anos. E vamos passar fácil disso. Talvez seja um ponto, resolver rápido, ser muito prático. O outro ponto, talvez, seja, dificilmente as pessoas conseguem visualizar, quando começa um processo, que vão ter uma solução não encarcerante. Embora ele, tecnicamente, se for um crime menos ofensivo, a gente percebe que o resultado prático seria esse. Mas dificilmente as pessoas que estão ali numa audiência ou iniciam um processo conseguem visualizar isso, que o resultado dele não vai ser uma prisão.
Talvez sejam isso, mas o que nós temos de fato no trabalho são os 90% e o índice, o tempo elevado de tramitação. Por outro lado, naqueles casos em que houve a frustração, todos eles foram crimes econômicos. O que pode refletir mesmo o que foi conversado na qualificação de que são criminosos mais racionais e que poderiam, então, visualizar essa ineficácia do sistema criminal e resolver enfrentar. E não consegui relevantar, nesses casos em que não houve acordo, que em 77% deles houve uma discordância em confessar. E aqui eu queria fazer uma correção apenas, os senhores receberam um valor de 81% a 77%. É um pouco próximo, mas para quem gosta de números está longe, né? 77 para 81. Mas também é um ponto que vai ser julgado no HC do Supremo Tribunal, 185 mil. O ministro Gilmar Mendes também vai definir sobre a constitucionalidade da confissão. E a gente vê aqui que ela atrapalha um pouquinho. Não tanto, porque o índice está bem alto de acordos, né? Mas, se for tirar, eu acredito que seja melhor. Até porque não tem resultado prático nenhum, né? O último ponto é a nossa questão da gestão, o impacto na gestão e nos custos dos acervos. Senhores, a primeira questão que nós temos que fazer é tentar levantar qual é a quantidade de processos, de ações penais, na verdade, que em dezembro de 2019 estariam em tramitação e que hoje ainda, no caso, não digo até hoje, outubro de 2022, estariam em tramitação. Qual é esse acervo? Qual é essa quantidade de que a gente fala, vamos aplicar retroativamente ao NPP, mas quantos processos? Então, nós fizemos essa análise e concluímos que seriam, em outubro de 2022, quando nós fechamos a pesquisa, 803 mil ações penais. Imputamos a elas uma idade média de 4 anos e 6 meses em dezembro de 2019, porque nós não temos informação da ansiedade, então colocamos o tempo médio da tramitação de primeiro e segundo grau. Tiramos também os processos que paulatinamente seriam resolvidos até outubro de 2022. Então, a gente teria 37% das ações penais do universo 2,17 e, na verdade, um acervo total criminal de 5,3 no Brasil todo. Então, 803 mil. Outro ponto importante que a gente levantou na pesquisa. Também foi levantado o tempo de tramitação até a sentença, e não só até a remessa ao tribunal. 5 anos e 3 meses. E o tempo, a idade desses processos em outubro de 2022, em média, 7 anos e 4 meses. Então, caso seja adotada alguma das teses que está sendo levantada para julgamento no Supremo Tribunal Federal, de que a retroatividade deveria ficar limitada à sentença de primeiro grau, provavelmente isso vai esvaziar muito a sua eficácia, vai equivaler a praticamente não ter retroatividade. Agora nós vamos para o aspecto, no aspecto processual. Que efeito ele pode trazer? Qual o benefício que pode ser dado? O benefício que a gente verificou é a extração de ações penais do acervo. Porque desses 803 mil processos, eles teriam compatibilidade, que são de antigos, em 466 mil. Porém, nós teríamos um índice de sucesso de 90% e de 419 mil. Com a tramitação normal, 56 mil. Então, nós teríamos a possibilidade de extrair do acervo 419 mil processos, que do universo de 5,4, que é a quantidade de processos em 2022, dariam cerca de 8%. E vamos dizer assim, são processos vultosos, de qualidade, vamos tirar 8% de processos, mas não é qualquer um, são ações penais. E isso provavelmente terá algum impacto benéfico no maior índice de não sancionamento que foi apurado pela pesquisa, que é a prescrição, que está relacionada diretamente com o tempo, e o tempo está relacionado com a quantidade de processo e com a capacidade do Poder Judiciário de dar vazão, de resolver esses processos. E, por fim, a questão de custos. Então, nós vimos que nós temos a possibilidade de resolver 419 mil processos, que teriam a idade de 7 anos e 4 meses em outubro de 2022. Eles teriam ainda 1 ano e 8 meses de tramitação. Calculamos o custo do processo por ano. Os parâmetros de cálculo desse valor, senhores, estão lá no trabalho. A gente procurou fazer um cálculo bem conservador e chegamos a esse valor de R$ 1.442 por processo por ano, o que nos remete numa economia de quase R$1 bilhão. E, além disso, um aumento de arrecadação. Os senhores lembram que, na tramitação ordinária, daqueles 466 mil processos, ou eles vão gerar 419 mil obrigações econômicas no NPP, ou se nós não vamos aplicar retroativamente, não. Deixa tramitar. Nós vamos ter um índice de sucesso de 56 mil condenações. Então, nós vamos ter um aumento da arrecadação do Estado, e a análise econômica do direito também vê isso.
e um aumento em 363 mil, maior aumento, né, de quantidade de sanções econômicas. Em resumo, nós temos como melhorias do ANPP retroativamente aumento da dissuasão criminal nos dois gráficos, retribuição penal e criminalidade agregada. A extração de 419 mil ações penais do volume de 5,4 milhões de processos criminais, cerca de 8%. Um aumento na arrecadação do Estado de 56 mil penas que poderiam ser geradas para 419 mil obrigações econômicas, ou seja, 363 mil sanções econômicas. E, por fim, a diminuição dos custos do Poder Judiciário, que nós teríamos, então, a extração desses 419 mil processos, que tramitariam ainda por 1 ano e 8 meses, cerca de R$1 bilhão nos custos que a gente pontuou. Então, a hipótese da pesquisa foi confirmada de que a aplicabilidade retroativa do ANPP produz melhoria na dissuasão criminal, em crimes racionais, e na eficiência processual e econômica dos custos da justiça criminal brasileira, sobre a ótica da teoria econômica do crime, quando comparada, né, com tramitação sem o ANPP. A bibliografia já está exposta lá no trabalho, e são esses os pontos principais. Fico à disposição dos senhores para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado por ter se preocupado com o tempo, tá certinho dentro do período que você tinha para falar. Gostei, né, de que o Marcelo deixou claro que vários dos pontos levantados na qualificação, né, ele tentou endereçar. Depois quero ouvir a opinião do professor Robson e do professor Tiago quanto a isso, mas eu vou começar com um membro que é novidade aqui na banca, o professor Luiz Edmundo, que nos deu a honra de estar aqui conosco. Professor Luiz Edmundo, palavra do senhor, por favor. Só que antes de qualquer coisa, de dizer, perguntar até o tempo que eu vou ter acesso a utilizar aqui na defesa, eu queria desejar a todos uma boa noite, né, parabenizar o Marcelo pela apresentação que foi feita e agradecer imensamente a confiança e o convite do professor Alfredo, e a aceitação da indicação do professor Alfredo pelo professor Fernando, de rever também o professor Tiago Odon, que a gente já participou de um evento aqui da Ambra. E diante disso eu queria saber primeiro o tempo que eu vou ter disponibilidade aqui até para organizar meus questionamentos para o Marcelo. Professor Luiz Edmundo, é usual a gente cada avaliador ter até 20 minutos, mas se o senhor precisar de mais, fique muito à vontade. Não vou castigar vocês, nem Marcelo dessa maneira, né? Vou tentar usar os 20, tá? Eu tendo a me empolgar, então vou controlar aqui para ficar nos 20. Bom, inicialmente, Marcelo, o nome desse evento que você está passando por ele hoje se chama Defesa. Então, não se assuste se a gente te atacar. Na verdade, a gente não está atacando Marcelo, a gente está atacando o trabalho, não com o objetivo de denegrir o trabalho, não com o objetivo de diminuir o trabalho, que antes de qualquer coisa eu vou dizer, está muito bom. Agora, de tentar ver alguns pontos do seu trabalho em específico que podem ser melhorados. Tá? Não necessariamente aqui a gente está discutindo certo ou errado, até porque pela relatividade não existe pelo menos a minha visão é essa, não existe o certo ou errado, mas existe aquilo que convence e aquilo que não convence. Não é o maior número de pessoas e o menor número de pessoas. Então a gente vai trabalhar dentro de umas perspectivas que eu acho que você pode trazer o seu trabalho no sentido de melhoria. Ver-se que é um trabalho denso, um trabalho que você teve leitura, que você teve esforço de pesquisa, que você correu atrás de um levantamento de dados, né? Você mostrou até as fotos aqui desse levantamento de dados, mas a primeira coisa que eu senti uma falta tremenda no trabalho foi você trazer como anexo os dados que você levantou. Você trouxe apenas o questionário, mas você não trouxe cada processo que você observou, cada realidade que você trouxe, como você fez essas respostas, como você conseguiu essas respostas no transcorrer da sua apresentação. Você tem que apresentar isso como anexo. Numa publicação, não, mas aqui num trabalho de pesquisa,
é para que nós, como pesquisadores mais experientes, a gente possa orientar, até para dizer, olha, a econometria que tu usou aqui está certa, ou o cálculo não é bem por aí, não. Aí a gente poderia fazer isso quando você trouxesse esses dados de pesquisa e não apenas os números brutos, que foi o que você na prática terminou trazendo, tá? Então faça essa sugestão que você junto com o anexo. Eu sei que vai ficar um calhamaço, mas junto com o anexo. Dê essa possibilidade, quem está avaliando o teu trabalho, poder ter acesso aos dados de pesquisa que você utilizou. Tem muita coisa de metodologia que eu acho que você vai precisar fazer a revisão, mas eu não vou perder os 20 minutos com isso. Eu vou mandar para você, para o teu orientador, vou mandar uma cópia, que ele te repassa depois, com todas as orientações metodológicas que eu acho que você precisa revisar. Erro de português também, tu vai ter que ter esse cuidado para revisar. Teve um aqui que eu vi uns 3 páginas que está suspensão com C cedilha. Então, tomar cuidado com isso. Tem outros erros assim que você precisa fazer a revisão, tá? Bom, mas essencialmente, o que é que eu senti aqui, do ponto de vista metodológico, algumas coisas que eu já preciso falar, que são, a meu ver, um pouco mais graves. Quando você começa aqui no sumário, você começa a falar da parte da sua pesquisa, você coloca metodologia fora da introdução. Metodologia é dentro da introdução. Você deveria enxugar essa metodologia do jeito que ela está disposta aí e trabalhar ela dentro da introdução. Mais para frente você vai dizer quais foram os mecanismos que você utilizou para fazer a pesquisa do ponto de vista quantitativo. Você vai fazer isso lá para o 4º ou 5º capítulo do teu trabalho. Isso deveria estar na introdução também, e não no começo do capítulo, ou começando o capítulo especificamente quando você apresenta os dados, e não no 4º capítulo. Você termina dizendo o que você vai fazer, e no 5º você já começa a pesquisa. Não, você deveria puxar isso do 4º para o 5º capítulo, tá certo? Eu acho que algo que vai tornar seu trabalho até mais claro, a leitura até mais objetiva, né? Outra coisa assim que me preocupou um pouco foi, além da metodologia estar fora da introdução, foi você citar autores na introdução e você citar autores no resumo, que para mim é pior. A recomendação que se tem em introdução, a recomendação que se tem em resumo, é que você apresente o trabalho. Porque diante de milhões de temas que existem no direito, para concluir meu trabalho de mestrado, para conseguir meu grau de mestrado, por que eu escolhi esse tema? O que esse tema traz de importante, de rico para a sociedade, e o que esse tema traz de importante, de rico para mim, para minha experiência pessoal, para que eu possa fazer a discussão. A relevância do tema é importante. Depois você vai dar uma breve introdução do que vai ser trabalhado na sua pesquisa. E depois o que vai ser feito em cada capítulo. Não é trazer um resumo do conteúdo do capítulo, é o que você quer pesquisar em cada capítulo. Isso eu não vi na tua introdução. Eu vi você desenvolvendo conteúdo. Você citando autores, trazendo conceitos. Isso é para capítulo e não para introdução. Uma boa introdução ela deve ser curta. 2, 3 páginas, 4 no máximo. O tamanho do teu trabalho já permite a introdução de 4, 5 páginas, até porque você tem o desenvolvimento de uma metodologia. Até se aceita no seu trabalho especificamente uma introdução maior, mas não desenvolvendo conteúdo. Isso você deixa para fazer nos capítulos. Tá certo? Aí você começa aqui falando da teoria econômica do crime e começa a utilizar alguns autores e com o pai da teoria, que efetivamente é o Gary Becker, o Gary Stanley Becker. Você começa a trabalhar o Gary Becker, mas teve um autor que trabalhou junto com o Gary Becker, que junto com ele é o jurista, Gary Becker é economista, né? É o jurista que é Richard Posner. Eu senti falta dele no seu trabalho, de mais efetividade do texto de Richard Posner, uma vez que a teoria também foi desenvolvida com ele. Becker ficou mais na parte do criminal, na parte do direito penal, foi o exemplo que ele quis usar da escolha racional, e Posner saiu para outras áreas do direito que não necessariamente a parte do direito penal. Eu até entendo você ter focado em Becker por conta
desse aspecto dele de ter fechado no criminal. Mas não dá para esquecer Posner no meio desse caminho. Eu acho que é uma coisa que você deveria revisitar. E, aliás, se a gente for falar dessa questão de utilização do direito penal como uma teoria de escolha racional, isso está muito antes de Becker, viu? Se você for ler Aristóteles na Grécia, ele já fala isso. Se você for ler Adam Smith, que é considerado como o pai da ciência econômica, ele já fala nisso também, da teoria da escolha racional. Se você pegar um livro que eu acho que é essencial, que você deveria citar aqui, que é Tratado dos Sentimentos Morais, de Adam Smith, que é o livro anterior à Riqueza das Nações, você vai enriquecer bastante o seu trabalho. Ele vai falar justamente sobre essa escolha racional, do homo economicus, do homem econômico, de como isso começa a acontecer após o processo de vida nas cidades, após o processo de dependência de um fator de produção, de um fator de consumo, quando antes as pessoas produziam e consumiam basicamente quase 100%, quase a totalidade do que elas precisavam ter. Né? Até pouco tempo atrás, era normal as pessoas terem máquina de costurar em casa e fazerem as próprias roupas em casa. Né? Porque roupa era caro de você comprar pronta. Só para quem tivesse muito recurso comprar uma roupa pronta. Né? Hoje em dia é o contrário, é mais caro você tentar produzir uma roupa do que você já comprar ela pronta. Né? Mas isso é o desenvolvimento do sistema de produção e o barateamento do sistema de produção dentro dessa realidade. Então, cuidado também, outra coisa que eu acho relevante você pensar no seu trabalho é o seguinte: a teoria econômica do crime, ela foi criada e ela foi pensada, e o próprio Becker fala isso, o Posner também vai falar isso, para um sistema legal onde se utilize o common law, o direito consuetudinário, não o civil law. Para um sistema legal onde a desigualdade social e econômica é menor, onde essa possibilidade de acessibilidade do judiciário e de efetividade do judiciário não é tão contaminada pela política. Também é impossível não ter essa contaminação. Mas num sistema de um país mais pobre, de uma cultura mais subdesenvolvida, de uma cultura onde as instituições do Estado não têm a mesma credibilidade, a mesma força, e infelizmente a gente precisa falar desse jeito, né? Onde o poder político e econômico às vezes subverte o direito, então fica difícil você querer pegar o sistema que funciona lá nos Estados Unidos e querer aplicar ele aqui no Brasil da mesma forma. Eu senti falta de você abordar essas diferenças do sistema do common law, do sistema americano, onde surge essa teoria econômica do crime, para você trazer essa realidade para o sistema brasileiro, para o sistema do civil law. Eu acho que é uma coisa que você precisa trabalhar no seu trabalho, tá certo? Se você quiser, inclusive, ajuda, orientação de bibliografia e teu orientador permitir, eu posso passar sem nenhum problema, posso te ajudar isso depois sem nenhum problema, tá? E aí, por conta do tempo, como eu já estou com quase 15 minutos, eu queria passar algumas perguntas que eu queria te fazer. Essas outras observações você vai encontrar aqui anotadas, mas eu queria te fazer algumas perguntas. Eu prefiro que você anote as perguntas e depois procure responder uma a uma. Pode ser assim? Ou você prefere que eu pergunte e depois você responda? Tanto faz. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: por que você não abordou no seu trabalho o conceito de eficiência? Porque o fulcral da teoria econômica é tentar entender se aquilo ali é eficiente ou não. E você tem diferentes sistemas de eficiência dentro da doutrina do direito e economia. Você tem o ótimo de Pareto, você tem o teorema de Coase, você tem o Kaldor-Hicks, tá certo? Então são sistemas diferentes para você medir eficiência. E aí dentro desses três sistemas você não apresentou nenhum dos três. Então o trabalho de direito e economia, principalmente para falar sobre eficiência, você tem que ter pelo menos um tópico apresentando o que vem a ser eficiência. E qual critério você vai usar no seu trabalho. Se você vai usar o ótimo de Pareto, se você vai usar o teorema de Coase,
se você vai usar o Kaldor-Hicks, o sistema de eficiência do Kaldor-Hicks. Isso eu não vi no seu trabalho. Tá certo? Primeira coisa. Quer responder logo ou quer que eu pergunte mais? Posso responder, sim. Ah, Professor Luiz Edmundo, se o senhor permitir, talvez até por ganho de eficiência, talvez fosse interessante que o Marcelo respondesse tudo ao final. O que o senhor acha? pode ser. Tranquilo. Porque aí, Comigo né, tudo eu bem. tenho certeza que o professor Robson e o professor Tiago também talvez devam abordar questões similares, né? Acho que ficaria mais eficiente o Marcelo responder a Tá, tudo para no não ficar tão final. repetitivo, melhor. Segunda pergunta. Há diferenças entre o sistema persecutório penal brasileiro e o americano? Acho que eu já tenho até falado sobre isso, né? Há diferença entre o sistema penal persecutório brasileiro e o americano? Caso sim, quais são essas diferenças? Terceira pergunta. É possível se utilizar do sistema de Becker, pensado para o common law, na realidade brasileira, de um sistema legal, de um civil law? Quarta pergunta. E aí, nessa quarta pergunta, eu queria te fazer uma ressalva. Na apresentação do seu trabalho, você fez perfeito. Mas no seu texto, você fala que o sistema da NPP, ele melhora o lado sancionatório, mas ele reduz pena. Aí minha pergunta é essa. O que você entende por sancionatório? Reduzir pena é sancionatório? Você tem um sistema de redução de pena, é sancionatório? Ou é um sistema de barganha? Tá? Quinta pergunta. Necessariamente, o aumento de pena aumenta a efetividade das medidas penais? Ou o aumento da fiscalização é que aumenta a efetividade das medidas penais? A aplicação aumenta a efetividade das medidas penais. Se eu pegar na legislação e aumentar a pena, vai surtir mais efeito do que eu aplicar a legislação nos casos práticos, nos casos onde as pessoas descumprem a ordem jurídica? O que é mais efetivo? E sexta e última pergunta. Como você conseguiu extrair de uma vara específica de Marabá um resultado que seja aplicado para todo o sistema penal brasileiro? Você pegou uma vara federal e dessa vara federal você criou um sistema que vai funcionar para o Brasil todo. E só um detalhe, o período que você usou de avaliação é um período de avaliação dentro de uma pandemia. O sistema que você usou anterior estava fora da pandemia. Eu senti falta de você trabalhar essa diferença no seu trabalho. De você abordar essa diferença no transcorrer do seu trabalho. Tá certo? Mais uma vez, queria dizer que todas essas críticas, para mim, sempre são construtivas. Jamais aqui eu estou querendo diminuir teu trabalho. Muito pelo contrário, eu quero que você melhore ele, porque é um trabalho de vulto, é um trabalho bem feito, e um trabalho que, com toda certeza, merece ser publicado. Tá certo? Mas agradecer aos demais pela paciência e pelo convite. E, por mim, aqui estou satisfeito já, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor Luiz Edmundo, pela leitura atenta, por todas as sugestões, as questões, muito interessantes. Então, antes de passar para o Marcelo, vamos ouvir primeiro os outros dois professores, Marcelo, e aí você anota tudo para você responder tudo ao final, tá? Professor Robson Fernandes, obrigado por estar aqui conosco. A palavra é sua, por favor. Muito obrigado, boa noite a todos. Professor Fernando, professor Tiago,
professor Luiz, professor Marcelo. Prazer, uma honra enorme estar aqui e retornar após ter participado da qualificação, né? Primeiramente, eu quero parabenizar o Dr. Marcelo pelo atingimento desse estágio e pelo profícuo trabalho aí apresentado. Eu tenho certeza que foi bastante trabalhoso compilar todos esses dados e chegar a esse ponto, né? Da minha parte, pelo menos em relação ao que havia sido sugerido, né, na qualificação, vejo que foram atendidas ali todas as propostas, né, as sugestões e feitos os ajustes necessários naquela ocasião. Considerando agora o estágio atual e as palavras e as análises do professor Luiz, claro, se possível, uma revisão final é interessante, e às vezes sempre nos passa despercebido alguma coisa, né? Algum aspecto, e eu vejo que talvez até esse aspecto sugerido também da metodologia, incorporar resumidamente na introdução, venha a ser interessante, e não sugerir isso na qualificação, mas repensando a questão e até por aquele momento ser qualificação e agora o trabalho final, talvez possa ser interessante, para além do anexo ali dos dados brutos, né? Do mais, eu só tenho a dizer que me dei por convencido pela ideia, pela hipótese apresentada, pela tese apresentada, muito robusto. Parabéns também por essa questão do trabalho dos dados, e que não é muito comum para os militantes, os operadores do direito, e vejo até que o trabalho se encontra num estágio assim maduro e muito bem sustentado, para além talvez até de uma exigência em nível de mestrado, né? Eu vejo que está bem robusto, talvez até para além do que era necessário ou esperado em termos de sustentação, né? Eu fico curioso no futuro de ouvir uma extensão dessa pesquisa, e faço votos até que siga, doutor Marcelo, para o doutoramento, mas de ouvir sobre a questão de uma eventual análise de reincidência, no sentido de aplicação do ANPP e eventuais reincidências, práticas criminosas. Eu acho que, se puder colocar isso no radar, é uma coisa que nos interessaria bastante, contribuiria muito para a comunidade acadêmica e científica no Brasil, até porque é uma coisa nova, né? Um instituto relativamente novo aqui no Brasil, então, para essa pesquisa, sem dúvida que não daria tempo para verificar essas questões, nós não teríamos material. Eu gostaria de fazer apenas 3 questionamentos, doutor Marcelo, que são mais de ordem pessoal mesmo, do senhor, de querer ouvir a opinião do senhor, porque me parece assim que no trabalho esses aspectos não foram posicionados, mas que também circundavam o tema principal, né? Então não era necessário que tivesse se posicionado de fato no trabalho, mas uma curiosidade da minha parte, eu vi a opinião do senhor. O primeiro deles aspectos esses de menor importância, perto da magnitude do trabalho, mas fiquei curioso de ver a opinião do senhor. Primeiro, se o MP, se o Ministério Público, poderia propor o acordo de não persecução penal em ação penal privada. E por quê? Se o senhor entender sim ou não, e por quê? É uma curiosidade que me veio. O senhor trabalhou isso ali num momento, eu sei que não é um assunto principal do trabalho, mas eu fiquei curioso sobre o posicionamento do senhor sobre isso. Se o senhor entenderá que o MP pode ou não, se só a parte pode, né? E por quais razões? Um segundo questionamento é se o acordo de não persecução penal, na visão do senhor, ofenderia a autoincriminação. É um tema bem tormentoso, eu sei que está sendo discutido no STF, em vários fóruns essa questão, mas se o senhor entende que ofende, porque tem aquela questão, a linha tênue, né, com a confissão, com isso, com aquilo. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho da opinião do senhor, mas por curiosidade mesmo, não por uma questão de certo e errado, longe disso, mas por curiosidade. E, por fim, uma terceira e última pergunta aqui, também de cunho pessoal, se o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre as sanções financeiras. Eu gostei da parte que o senhor evidenciou ali as sanções financeiras, e eu, em particular, me tornei um entusiasta disso e acho que realmente o crime passa a não compensar quando dói no bolso. Claro que tem casos que nós precisamos bastante do cerceamento de liberdade, mas eu fico muito incomodado, senão às vezes até revoltado, quando eu vejo uma ênfase muito maior no cerceamento de liberdade
e a questão financeira passa por despercebido, né? Aquela questão de restabelecer as partes ao status quo ante a vítima, ressarcimento, né? Eu acho que isso é muito frustrante. Eu gostei muito da parte que o senhor colocou ali da efetividade das sanções financeiras, o senhor mencionou até o 28A, né? A questão lá da renúncia a um instrumento, produto, proveito do crime. Aliás, essa locução ela aparece também no artigo 4º da Lei de Lavagem, né? E não é por acaso que ela aparece lá, ela vem da Convenção de Mérida contra a Corrupção, na questão de perseguimento do proveito do crime, ela vem na recomendação número 4 do GAFI também, a doutrina britânica, os britânicos começaram também lá atrás com essa ideia da doutrina do bloqueio e perdimento de bens, né, que eles chamam lá do proceeds, not just profits, né, quer dizer, bloqueia tudo no primeiro momento, depois a gente vê o que se faz com relação a isso, né? O professor Peter Aldrich, ele é um defensor também dessa tese, dentre outros doutrinadores lá ingleses, né? Isso contagiou um pouco os Estados Unidos, contagiou o GAFI, contagiou esses organismos internacionais. Então, eu gostaria de ouvir essa opinião do senhor em relação desse eixo. Do mais, dou-me por satisfeito e, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, professor Robson, valeu demais. Bom, então o Marcelo anotou também aí as questões que o professor Robson levantou. Passo agora para o terceiro avaliador da noite, professor Tiago. Professor Tiago, por favor, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite a todos. Já aproveito para agradecer, Fernando, novamente o convite. Parabenizo ao Marcelo pelo ótimo trabalho, né? Tivemos uma banca de qualificação bem proveitosa, vi que se incorporou muita coisa. E aproveito para já cumprimentar o professor Luiz Edmundo, o professor Robson, boa noite, bom revê-los. Marcelo, eu vou... Primeiramente, né, a gente teve um bom debate lá na qualificação sobre a questão do incentivo racional à pessoa fazer o acordo, né? Vi que você trabalhou isso mais no trabalho, ficou ótimo. Você mostrou ali também que os crimes econômicos, né, são aqueles em que as pessoas optam, os réus optam por não aderir ao acordo, né? Então são agentes com taxa de desconto mais baixas, mais racionais. O que tinha a ver com aquela hipótese que a gente levantou, você realmente confirmou ela, excelente. Muito bom, acho que é um ganho para a pesquisa. Mas eu queria explorar um pouquinho mais esse tema, só para te fazer algumas perguntas para você, já que você está com esse assunto no sangue. Você deve ter, eu acredito que você deve ter refletido um pouco também sobre criminalidade, direito penal de uma forma geral, quando escreveu esse texto. Só queria te ouvir sobre algumas reflexões que eu tive, explorando um pouquinho mais isso. Porque essa coisa né, a sua taxa de sancionamento, 12%, você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode o pessoal ir para esse acordo? Né? Aqui, usando a teoria da escolha racional, né, não é nem um pouquinho racional, né, o pessoal ir para o acordo. Então, explorando mais isso aqui, eu vou explorar um pouquinho ela para te fazer algumas perguntinhas, né? Prometo não me alongar. O que você acha da hipótese? Eu não sei se você conhece um pouco de economia comportamental, né? O Daniel Kahneman, etc. O Meneguin gosta muito disso. O Meneguin dá palestras ótimas sobre esse assunto, mas um dos vieses, né, da economia comportamental é a aversão à perda. Eu não sei se você já chegou a refletir sobre isso. Se não chegou, tudo bem. Mas é só uma pergunta se essa escolha irracional pelo acordo de não persecução penal poderia estar relacionada a essa aversão à perda da economia comportamental. Porque, você vê, se a gente for botar isso num jogo simples, né, você botou lá 12%, né, a chance de a pessoa sofrer uma sanção se ela seguir o processo normal, sem acordo. Então, pegando números, só para a gente ficar mais simples, pegando 88% para dar os 100, vamos trabalhar com 12,88. Se você pegar uma moedinha viciada, né, 12%, você perde 100, vamos dar um valor para a liberdade de 100. 12% perder 100, 88% e ganhar os 100, né? O resultado no final é positivo, né? Como é que você vai para os 88, né? Então, né, pensando numa moeda viciada, quer dizer,
explica bem, dessa forma sucinta que eu coloquei aqui, a questão da aversão à perda lá do Daniel Kahneman. Agora, outra opção, agora sim, essa tem que apelar um pouquinho para um comportamento irracional, né? Outra opção, pegando uma alternativa racional a essa explicação, aí vem uma outra pergunta, né? Por exemplo, o Ministério Público teria que reduzir muito a pena a proposta de um acordo, né? Bom, vamos para o acordo. Tem que reduzir muito a pena proposta, né? Para que o cara aceite o acordo e não tente arriscar nos 12% do processo. Então, ele tem que reduzir bastante, né? Então, o P é tão pequenininho, né? Ele tem que reduzir bastante ali a pena para o cara ir para o acordo. Você chegou a analisar, então vai a primeira pergunta. A primeira pergunta foi, né? Se você acha que isso tem a ver com esse viés de aversão à perda da economia comportamental. A segunda pergunta é se você chegou a olhar nesses acordos o quanto eles estavam diminuindo a pena. Se havia um incentivo realmente para as pessoas fazerem um acordo, porque a proposta estava muito boa, né? Então, se você pegar, né, a fórmula de punição esperada é S, né, a sanção multiplicada por P, né, a probabilidade. Então, o ANPP, né, o acordo, o S tem que ser baixo, o P lá em cima, e na outra, o S lá em cima, o P aqui embaixo, né? Então, se você botar uma fórmula matemática aí, 0,88 de um lado, 0,12 do outro, então o ponto ótimo, né, o ponto eficiente, né, pegando aqui a ideia do Edmundo, o ponto eficiente seria ter uma redução, eu botei aqui um cálculo, redução de pena de 86%. Se tiver uma redução de pena de 86%, porra, eu vou para o acordo. Eu não vou enfrentar os 12% do processo. Eu não sei se você chegou a olhar isso, o quanto essas penas caíam na proposta que o Ministério Público fazia para o réu, se é realmente... Claro que tem penas econômicas, não dá para se comparar. Talvez dê para comparar com o tempo de prestação de serviço à comunidade, né? Se as penas caíam demais, assim, eram propostas muito vantajosas para o cara realmente ir para o acordo. Então, fica essa ideia se você chegou a olhar isso. Se não chegou, tudo bem, é só uma curiosidade se você chegou a olhar isso. Então, pergunta 1 é sobre se você concorda com a ideia de aversão à perda, se acha que ela ajuda, se explica um pouquinho esse comportamento. 2, se você olhou o quanto as penas caíam nas propostas de acordo do Ministério Público. E 3, para finalizar... Não, 3, para finalizar, não. Eu queria saber, assim, dado o resultado que você encontrou na sua pesquisa, vale muito a pena fazer o acordo e ele realmente gera uma economia de recursos, né, enorme para o Estado, se você concordaria em expandir esses acordos para crimes violentos. Qual a sua posição sobre isso? Vamos expandir para crimes violentos também ou não? E 4, para finalizar, agora finalizar mesmo, você faz uma análise, em resumo, você faz uma análise de custo-benefício no seu trabalho, né? Fugindo de um método para encontrar a melhor resposta, para fugir do método tradicional do sistema do judiciário brasileiro, que é o método da proporcionalidade, que envolve valores, etc. Você usa uma análise de custo-benefício, né? Bem interessante. Aí vem a última pergunta, mais para reflexão. Se você acha que o Poder Judiciário deveria agir mais como você agiu aqui, comparar custo e benefício, ver o quanto ele poderia economizar aplicando dispositivo X, dispositivo Y. Se a análise de custo-benefício pode ser o futuro de um poder judiciário mais racional, mais econômico, e que a sociedade tem aí trabalhe com funções de minimização de custo social, né? Menos pessoas serem encarceradas, economia de recursos, etc. Será que, na sua visão, considerando o que você estudou, análise de custo-benefício é o futuro do Poder Judiciário, em vez de esses outros métodos alternativos que eles usam, tipo análise, né, proporcionalidade, etc. É isso, professor Meneguinho, obrigado. Ficam aí as provocações para o Marcelo. Maravilha, professor Tiago. Obrigado, meu amigo. Bom demais. Marcelo, você tem aí uma série de questões aí para serem respondidas. A palavra está com você. Bom, quanto aos questionamentos do professor Luiz, talvez eu não tenha a envergadura de conhecimentos para poder respondê-lo todos.
mas eu vou tentar, no que eu tiver alcance, né, do trabalho que nós, né, desenvolvemos junto com o professor Fernando. Sobre o conceito de eficiência, né, que não houve uma definição de qual conceito de eficiência foi utilizado, eu não abordei, nós não abordamos esses conceitos, porque foi uma questão um pouco adjacente do trabalho. A questão principal que a gente estava verificando era a eficiência na questão temporal, e eram dados bem limpos, né, que a gente tenha tempo de tramitação, e quanto que o ANPP abreviaria isso, quanto que pouparia. Então, por isso que eu não achei a necessidade de trazer um critério de eficiência, mas com certeza vai melhorar muito, né? Incorporar um conceito bem forte para o trabalho e trazer uma sustentação maior. Sobre as diferenças do sistema persecutório do Brasil, Estados Unidos, sobre as diferenças, né? Porque, de fato, essas teorias, como o professor Luiz disse, né, vêm lá do pessoal com outro sistema, né, de justiça, com outras ferramentas de solução das controvérsias, inclusive no sistema penal. E trazer isso para nós, talvez a gente precisaria de alguns filtros, né, de como a gente poderia adaptar isso para cá, como que a gente pode visualizar. Será que essas curvas, elas representam, de fato, a nossa realidade, né, a de criminalidade agregada e a de retributividade? Eu acredito que seja um ponto interessante também da gente abordar, não foi abordado no trabalho, e a gente levantar esse questionamento, né? Porque nós estamos importando, de fato, o tio Sam ou o pessoal da Europa para uma realidade bem diferente da nossa. Que já está junto com a terceira pergunta, né? Possível o sistema de Becker, né? Pensado como no common law para o sistema brasileiro, né? Então, eu acredito que seja importante mesmo, professor, a gente fazer, ao menos levantar esse questionamento, porque nem sempre o trabalho traz respostas, e pode levantar muitas dúvidas também, né? E essa é uma dúvida pertinente, sim, nós estamos trazendo conceitos que não podem, de repente, não cair com uma luva, né? E nós estamos trazendo esses modelos matemáticos deles para uma realidade que pode não ter esse desempenho que a gente espera, né? E o NPP reduz a pena, que eu falei sobre a questão do aspecto sancionatório, e depois o senhor já emendou também a quinta pergunta, né? Se necessariamente o aumento de pena ou o aumento das medidas penais ou de fiscalização, se elas que são mais efetivas. Eu até citei o trabalho que ponderou, né, exatamente sobre isso, que simplesmente o aumento de pena ele não tem a mesma eficácia que o aumento da expectativa de punição. E eu acredito, como o senhor também me parece que defendeu na pergunta, né, de que a fiscalização e as medidas punitivas sancionatórias são muito mais efetivas do que simplesmente o aumento de pena, né? Eu concordo totalmente com isso. E é o que a gente vê, porque o nosso sistema ele não está conseguindo, independente da quantidade de pena, de poder processar. E a efetividade, sim, eu acredito que ela vai ter maior para o sistema penal na sua viés de prevenção, de comportamentos, como o senhor mostra, né, no sentido de que a fiscalização e a aplicação efetiva de medidas sancionatórias vai ter um efeito de prevenção muito maior no meio social. Aí o senhor perguntou, né, como extrair da vara de Marabá para todo o sistema penal brasileiro. Quando a gente fez o trabalho, nós não tínhamos, esses dados não têm lugar nenhum. Inclusive, eu tive no Fonacrim, que é o fórum, né, dos juízes criminais, e perguntei para vários colegas, alguém tem algum dado de qual o grau que sua vara tem, ou do seu sistema de justiça, de sancionamento, quanto que prescreve? E ninguém tem. E os sistemas não se conversam para isso. Então, a proposta do trabalho foi, supostamente, né, pegar os resultados da primeira vara de Marabá, que a gente conseguiu consolidar, então fechar, e ver qual é o índice que a gente conseguiu de sancionamento, e também aqueles resultados que nós mostramos de aumento de dissuasão foi para a nossa base de dados, né? Eu não consigo afirmar que aquilo vai ser para o Brasil todo. Na base de dados nossa teve esse comportamento de criminalidade agregada e de retributividade, baseado, né, nesse fundo, nesse conjunto de processos que foram extraídos e de um período fechado. Todas as sentenças daquele período criminais foram analisadas e separadas por classificação. Uma classificação também própria, né? Porque às vezes a gente tem numa mesma sentença absorção, condenação e prescrição. E às vezes ela é classificada só como uma. Então, para a gente conseguir ter isso no Poder Judiciário todo, nós temos que mudar totalmente todo o sistema de contabilidade das sentenças. A gente não tem condições, a não ser que pegue uma por uma. E dá muito trabalho, né? Como os senhores viram.
né, das 286 processos, e ainda pegar cada imputação. E por isso que o índice de prescrição ficou alto, porque não se computam, né, muitas prescrições que numa sentença condenatória abriga. Então, na verdade, professor Luiz, foi a tentativa de, baseado nesses resultados, aí a gente projetar isso e acreditar, olha, se o comportamento for o mesmo, né, por isso que foi uma projeção de dados, no sistema criminal, qual o resultado daria? Para que as pessoas e quem for decidir sobre isso, sobre aquilo, possa ponderar, poxa, qual o efeito que o potencial efeito que tem. Necessariamente não vai ser isso, eu acredito que não vai ser também. Até porque a primeira vara de Marabá, ela tem uma característica especial do tipo de crimes. Eu acho que eu coloquei numa nota de rodapé o perfil estatístico por crime, eu acabei fazendo isso também. E vocês devem ter visto que o crime que tem maior frequência aqui é o de trabalho análogo de escravo. E, com certeza, em nenhuma outra vara vai ter isso. Mas é o único conjunto de dados que nós tínhamos para poder falar, olha, se a gente fizer uma retroatividade, nós temos 400 e tantos mil cidadãos brasileiros que podem ter direito a acesso a isso, né, como se fosse um apelo. E como o senhor falou sobre a pandemia, né, 2015 a 2017, fora da pandemia, e os acordos de não persecução penal de 2020 a 2022, que pegou uma parte da pandemia. É verdade, existe essa diferença, eu acho que poderia ser demarcada, sim, deve ser demarcada no trabalho, porque todo mundo mudou sentimentalmente, né? Tenta aquela brincadeira, o pessoal ia ficar melhor, mas parece que não ficou. Mas naquele momento influenciou, sim, né? Então eu acho que é importante a gente registrar isso no trabalho, de que, embora seja um conjunto de dados que são separados, mas eles estão interagindo depois, né? Que a gente vai pegar o índice de eficiência do NPP, que foi gerado durante a pandemia, e o índice de condenação, de sancionamento, que foi fora da pandemia. Então eu acho que é importante, pelo menos, registrar isso, porque no futuro alguém pode fazer um trabalho semelhante e encontrar dados bem diferentes. E alguém pode falar, será que não foi isso também, né? Então eu agradeço esse apontamento, para mim passou batido. Sobre os apontamentos do professor Robson, o ANPP pode, sobre a aplicabilidade, né, professor Robson, sobre a aplicabilidade do ANPP na privada. Eu cheguei a trazer sobre isso, tem acho que um parágrafo só no trabalho, que tem um doutrinador que defende isso como foi, como passou a ser aplicado também na transação penal. E, no meu ponto de vista, eu acredito que também, porque, afinal de contas, é o interesse do Estado, né? Embora seja a natureza privada, mas nós temos vários interesses em jogo. Agora é uma opinião, né, pessoal, eu acredito que deveria ser aplicado também. Sobre a autoincriminação, eu já pensei muito sobre isso também, porque eu fiz muitas audiências disso, e sempre me refleti sobre esse ponto. A gente sabe que, por exemplo, as pessoas acabam se autoincriminando para fazer a delação premiada, né? E estaria dentro da disponibilidade dele. Mas eu, sinceramente, eu vendo todos os casos, e a maior parte são pessoas no processo criminal, ainda que na Justiça Federal são pessoas humildes, elas acabam optando por isso sem raciocinar muito, devido, aí eu vou até abordar o que o professor Tiago, as questões dele, né? O porquê eles fazem um acordo, mas eu sinto que eles sentem feridos quanto a esse ponto, sentem lesados no direito e acabam fazendo. Eu acredito que deveria ser suspenso isso mesmo, porque porque a gente não vai nem poder utilizar isso numa sentença depois. Porque ele fez o acordo e confessou, eu vou condenar o corréu. É um fundamento totalmente desapropriado, que a gente vê o interesse dele naquele momento de poder fazer o acordo e ter um benefício, né? E sobre as sanções financeiras, eu acredito que isso que o senhor falou, professor Robson, sobre a questão da vítima, né? Eu acho que é a grande mudança de página do nosso direito criminal. Porque isso a gente tem de uma forma bem tímida na transação penal. Na suspensão do condicional do processo, é muito raro um retorno financeiro para a vítima. E nos processos criminais em geral, quando a gente vai para a sentença, os casos que eu acabei, de alguma forma, por exemplo, na minha experiência, né, gerando essa condenação, os tribunais, na geral, reformam. Porque dizem que o processo criminal não é para isso, ele não tem aprofundamento de prova para tanto, para dizer se foi esse o valor, então houve o contraditório suficiente. É bem complicado, pelo menos na primeira região aqui, né, esse tipo de condenação. E o ANPP, ele traz essa visão, né, porque a visão primeira é a vítima. No caso da Justiça Federal, geralmente é o próprio Estado. Então, eu acredito que seja uma grande vantagem do ANPP trazer essa possibilidade de recompor para a vítima a lesão que ela teve no patrimônio dela, porque ela sempre está lá atrás, ela nunca tem direito a nada.
Nós temos até um protocolo da ONU, né, em caso de crimes graves, na verdade, sobre o direito das vítimas. Até teve um caso que eu tive sobre isso, de uns indígenas que assassinaram uns jovens numa aldeia que eles entraram. Não sei se vocês lembram no passado, retrasado, no passado. E as famílias queriam acompanhar o processo, e o Ministério Público foi contra, as ONGs foram contra. Não, é o direito da vítima, os parentes de vítimas, né? E é renegado, e nós temos até protocolos da ONU quanto a isso. Quanto aos questionamentos do professor Tiago Odon, sobre a versão da perda, né? É outra questão, professor Tiago, que eu também já refleti muito, e reflito, né, o que faz as pessoas a fazerem um acordo. Sendo que o sentimento de todos é que o sistema é ineficiente. Porque nós temos esses 12% que foram apurados aqui, como eu disse, pode ser que não seja a realidade de todo o Brasil, pode ser que, e eu acredito que não seja, não sei se vai ser mais ou até menos, né? Não sei. Nós temos aqui também um parâmetro que a minha vara não é uma vara criminal, então é uma vara que tem processo de tudo. Então os processos criminais têm menos servidores, então pode ser que eles demorem mais e prescrevam mais. Mas essa aversão à perda, eu acredito que esteja relacionada assim, porque mesmo que a perda seja mínima, às vezes as pessoas não querem perder. E no processo criminal, a perda mínima representa a perda da liberdade, na visão deles, né? Então, eu acho que isso pesa muito na hora que eles vão fazer o acordo. Eu cheguei a tecer algum comentário desse durante a defesa, porque eu percebo que eles, e muitos advogados, não conseguem visualizar que aquele processo, se for chegar ao final, ele não vai gerar uma prisão. As pessoas não conseguem ter essa perspectiva, que vai ter uma substituição de pena, ou se não conseguir a substituição de pena, vai ser um regime aberto, que hoje é igual à liberdade condicional, porque não tem casa de albergado, o pessoal fica em casa com prisão domiciliar, que se não tiver tornozela eletrônica não é quase nada. Então, o nosso sistema de aplicar sanções restritivas de liberdade é muito pequeno, mas as pessoas não conseguem ver isso. Então, eu acredito que a aversão à perda, por mínima que seja, na maior parte da população, ela pode refletir que se perder, por mínimo que seja, o prejuízo vai ser grande, que é a questão da liberdade. O quanto da diminuição da pena, né, as pessoas para aceitarem, né, se o Ministério Público está fazendo essa modulação. Tá. Eu já pedi para eles me trazerem a regra que eles... Mas eles não me passaram as regras que eles utilizam. Eles têm uns protocolos. E, inclusive, tem casos que eu já peguei de fazer acordo, que a prescrição de casos até graves, de crimes de prefeitos e tal, que é aplicável, né? E a prescrição, crimes que é de 2 a 12. Então, a gente via que não ia chegar a 12 nunca, e o processo já estava há muito tempo. Ia dar prescrição pena em concreto. E eles fazem um acordo. E aí eles fazem um acordo com uma redução muito drástica. Teve um caso que eu peguei tributário de prejuízo de R$2 milhões. O acordo saiu por 10 mil. Agora, a perspectiva de prescrição é muito grande e o Ministério Público viu. Ou seja, entre 10 mil e nada, eles preferiram os 10 mil. Eu acho que é uma questão muito interessante no futuro a ser estudada, a gente levantar quais os valores que a gente tem em ANPP e quais os valores que a gente tem em sentenças condenatórias. E depois saber se vai conseguir cumprir também, né? Se a gente vai conseguir buscar esse dinheiro. Né? Porque esses crimes tributários geralmente estão relacionados com pessoas que já estão quebradas, depois não vai ter patrimônio nenhum. Então, sim, o Ministério Público ele diminui o valor. E isso atrai mais as pessoas. E eles choram mesmo, as pessoas, porque sentem que é uma barganha, e eu sempre estimulei isso. Embora a lei, ela tenha falado, olha, o juiz não participa dessa parte, não. É lá com o Ministério Público. Mas como aqui no interior a gente está fazendo tudo junto, e eu sempre tive essa veia de querer resolver por acordo, e eu sei da falha do sistema que não consegue vencer os processos, e então sempre estimulei, o Ministério Público sempre vai, vamos lá, inclusive esse de 10 mil reais eu ajudei muito a sair esse acordo. Então, eu acredito que também seja um elemento que tem ajudado. Eles têm chegado num patamar que a pessoa ela vai conseguir pagar. Porque quando é condenação, a gente não consegue diminuir o valor da prestação pecuniária. Às vezes a gente consegue até, se for um caso excepcional, trocar por uma outra, mas o jogo é mais duro. Então, acredito também, professor Tiago, que e ocorre, né, você perguntou, ocorre uma diminuição, eles têm algumas regras lá que eles diminuem, e contribui também para o acordo. E a última questão, se esse vai ser o futuro da justiça, eu espero que seja. Não sei se será, porque né, o nosso... não, desculpa, depois eu falo dos crimes violentos, né? Porque o pensamento cartesiano e mais econômico,
e matemático, no direito, parece que são áreas que não se juntam, não se entrelaçam na mente dos operadores. São raras as pessoas, como os senhores, que são que têm essa visão, né? E eu acho que é difícil, tanto o legislador, que é muito influenciado pelo Poder Judiciário nas leis penais, e com o próprio Judiciário, caminhar totalmente desse ponto. Vejam que a dificuldade que a gente está fazendo uma questão de uma lei benéfica para a retroatividade que, mesmo com questões não matemáticas e econômicas, deveriam ter sido aceitas, né? Mas a minha esperança é que cada vez mais isso despertem, com profissionais como os senhores, né, que trabalham nessa área e que escrevem, possa sensibilizar aqueles que decidem, que fazem as regras e também modulam, né, no âmbito das cortes de controle de constitucionalidade, possam ter essa visão, porque a conta não fecha, a gente não dá conta. Esse volume de processos que nós temos, criminais, se a gente não focar no principal, a gente não vai ter resultado. E o NPP parece uma excelente solução. E aqui eu complemento com a questão dos crimes violentos. Eu não vejo motivo para ele não aplicar. Se o quanto da pena permite, deveria ser retirado. Por que vai acontecer? Nós estamos nos enganando. Nós vamos colocar ele naqueles 12%. Nós vamos colocar esse crime violento para poder gerar sancionamento de 12%. Nós estamos mais beneficiando os crimes violentos do que os prejudicando, porque eles vão sair sem sanção. Mas isso é muito difícil de colocar na cabeça das pessoas, porque eles acham, a visão só há justiça se ele sentar no banco dos réus e conversar com o juiz. E ser defendido por um advogado e passar por esse sufoco. A justiça está muito mais no processo do que na pena. E eu acho que essa é a dificuldade de mudar isso. Saiu até súmula da Justiça Militar de inaplicabilidade nos crimes militares. Tudo bem que eles não têm muito problema de prescrição lá. Mas é a falta dessa visão de que a solução consensual, ela também é uma solução penal. Ela produz uma sanção econômica, uma sanção penal negociada. E os países do primeiro mundo estão muito à frente da gente quanto a isso, né? Como o professor Luiz Edmundo estava nos perguntando sobre a questão do common law e sobre as ferramentas que eles têm, realmente eles estão muito à frente da gente. Então é isso, senhores. Espero ter atendido aí dentro das minhas possibilidades do trabalho que eu, junto com o professor Fernando, tentei desenvolver, os questionamentos, senhores. Muito bom, Marcelo. Obrigado pelas excelentes explanações. Eu acho que isso tudo, na hora ouvindo o Marcelo falar, tem um conceito que se aplica muito bem isso tudo, né? Assim, acordo, qualquer tipo de acordo, de negociação, diminui custo de transação. Se diminui custo de transação, todo o resto fica mais eficiente. Assim, até bem, de maneira bem simplória, dá para resumir disso aí, né? Então, assim, o que a gente tem que conseguir em todas as áreas é reduzir custo de transação. Mas, enfim, só para não dizer que eu não falei nada, o nosso objetivo aqui hoje era ouvir os avaliadores. Professores, vocês estão satisfeitos com os comentários, com as respostas? Tudo bem? Podemos ir para a sala de deliberação, então? Todo mundo tem o link aí da sala de deliberação, por favor? Marcelo, você aguarda um pouquinho. Não, professor Luiz Edmundo. Liânia, você pode colocar no chat aqui, por favor, o link para o professor Edmundo entrar na sala de deliberação? Tá, eu vou colocar assim, mas eu encaminhei para o e-mail dele também, tanto para o pessoal como no... Só para facilitar Eu mando aqui aqui, no só um chat. segundinho, pera aqui, já pego. Tá, joia. Obrigado, Liânia. Coloquei o link no chat, professor. O professor Luiz Edmundo já foi também? Foi, né? Foi. Já. Deixa eu ir lá, então. Só eu que não fui ainda. Deixa eu ir para lá.
E aí, Marcelo, tudo bem? Vou chamar o pessoal, ver se o pessoal entra aqui. Tudo bem? Como é que tá, Alfredo? Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Foi rápido, né, Marcelo? Parece que foi ontem que você começou o mestrado. Pois é, passou rápido, ó. Acho que foi ontem que você começou o mestrado. A Ambra fez acordo com a JUF, né? Foi uma maravilha. Isso. Boa. Que bom. Vamos ver se o pessoal liga a câmera aí pra gente ver quem tá presente. Tem uma galera aqui, mas o pessoal tá tímido, né? Para reduzir o. O pessoal não quer ligar a câmera, né? Alana, Parabéns, liga aí, Alana. Marcelo, foi ótimo. Obrigado, Alana. Valeu. Liga a câmera aí, Alana. Ô, Marcelo, você faz parte do NEA DPI? O quê? Eu Do não NEA devo fazer, DPI porque ou eu nem não? sei o que é. Não, então não faz parte, não. É. Boa. 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 Qual foi? A sua última disciplina foi com o Fernando, foi? Foi a última disciplina, foi com ele. E a primeira foi com o Thiago Odon, né? É, verdade, tem o primeiro e o último aqui. Uhum. Boa. E daí o professor Edmundo estava na banca também. O Edmundo é avaliador externo, Luiz Edmundo Borba. Quem era que você não conhecia além do Edmundo, Marcelo? Ou você já conhecia ele? Não, não conhecia, não. Embora eu trabalhei lá em Pernambuco, que ele é de Pernambuco, né? Aham. Mas eu não conhecia, não. O professor Robson, ele teve na qualificação, né? Pessoal muito bacana. Isso. Pontuou de forma bacana, melhorei muito o trabalho com os comentários dele e do professor Tiago também. Uhum. Que bom. A ideia da qualificação é essa. É sempre bom que a gente tenha o melhor trabalho possível na qualificação para melhorar na banca final, né? Obviamente vai ter alguma coisa nova, mas pelo menos o que já foi apresentado antes fica melhor ainda. Boa. E, no geral, como é que foi a jornada do mestrado? Que passou rapidinho aí. Foi bom, deu para conduzir bem, né? Tinha sempre os trabalhos para escrever. Eu gosto de escrever também, então para mim foi muito bom. Ainda mais escrever em outras áreas, que às vezes a gente escreve só em uma ou então só as coisas do trabalho, né? Então eu acho que essa diversidade de matérias e tal foi bem legal. Que bom. Que bom. Então, você começou com o Thiago, depois terminou com o professor Fernando, que virou o seu orientador. Porque eu gostei muito da disciplina. Eu ia escrever sobre um outro assunto, mas quando eu conheci a disciplina dele lá, que eu já tinha estudado um pouquinho no concurso, nessa parte de direito econômico e análise econômica do direito, mas ele aborda muito, é um professor excelente, né? Ele aborda E você muito bem. mudou o tema na última disciplina? Foi. Foi? Tive que refazer o projeto de pesquisa, Uhum. e aí... Mas deu certo. Quer dizer, vamos ver, né? Boa, 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 não, mas bom. Aí daí você convidou o Fernando para te orientar e ele aceitou. Foi. E aí, Dalet, tudo bem? Olá, tudo bem, Alfredo? Boa noite, doutor Marcelo, Hoje, parabéns. Dalet. Estava aqui atenta, eu fico ansiosa, eu fico ouvindo vocês fazerem as defesas e fico na expectativa da minha defesa agora. Eu devo estar retornando, né, para a Ambra agora em abril, na verdade eu vou retornar em abril, para entrar com a disciplina de qualificação e depois com a banca, então eu estou... Na medida que eu consigo participar e assistir, prestigiar vocês, eu estou participando aqui. Então, parabéns, excelente explanação, gostei muito mesmo de ouvir a sua apresentação.
E parabéns principalmente pelas respostas aos questionamentos, né? Quando a gente percebe um equilíbrio da resposta às perguntas tão complexas, a gente com certeza percebe que o trabalho foi ainda mais bem desenvolvido e com uma dedicação exemplar. Parabéns mais uma vez, Marcelo. Obrigado, Andy. Valeu. E bom sucesso no seu retorno agora aqui em abril, maio, né? Isso, obrigada. Boa, Nath, volta aí. Acho que dos presentes aqui, a Maria Edna deve ser a próxima a fazer. Acho que ela vai qualificar, se não me engano, ainda em Legal. fevereiro. Muito bem. Eu gostaria de voltar ainda no início do ano, mas infelizmente não consegui. Eu comentei com a Camila que estava num projeto grande aí, viajando muito aí para alguns clientes e precisa de muita dedicação, né? Então eu continuo trabalhando no meu material, mas infelizmente tive que diminuir um pouquinho. Não, mas beleza. Mas agradeço por estar aqui presente na banca do Marcelo, prestigiando tanto o Marcelo quanto a instituição também, né? Obrigado. Obrigada. E as outras pessoas eu convidei para eles ligarem a câmera, mas eles não querem aparecer aqui com a gente. Pessoal tímido. Pessoal, tem que ligar Eu a estava câmera aqui. tentando, mas deu um probleminha aqui. Eu acabei caindo, né? eu voltei, não sei se foi algum problema aí do pessoal também, mas eu tive Não, é porque dificuldade aqui de ligar. nesse modelo da apresentação que a gente usa, durante a banca, fica só os membros da banca e o mestrando com a câmera ligada. As outras pessoas ficam numa outra área, não conseguem ligar a câmera para evitar que alguém ligue câmera, microfone, essas coisas. Aí, nesse momento agora que os professores estão lá na deliberação, aí a gente libera para todo mundo ligar a câmera. Quando os professores voltarem, quem tiver aqui está ligado. Então, o pessoal que está presente, quem puder ligar a câmera, eu já convidei todo mundo, né? Os que não apareceram aqui foi porque negaram. Oi, Maria Edna, tudo bem? Conseguindo, boa noite. Boa noite. Edmundo é seu vizinho, né, Maria Edna? Quem? O Edmundo? Luiz Edmundo é do Pernambuco. Ele é de Pernambuco, né? Ele é do Pernambuco, né? Você está no Pernambuco ou é em Manaus? Pernambuco. Pernambuco, né? Então, vizinho dentro das proporções da AMBA. Parabéns, Marcelo, foi excelente a explanação, as respostas. Eu estou aqui já ansiosa, aguardando, né, a minha qualificação. Obrigada. Obrigado, Maria Edna. Valeu. Obrigado. Quando é que vai fazer a sua? Tá chegando, né? Esse mês, Ótimo. Boa sorte. guardando a data. Obrigada. Voltamos. O professor Robson já está aqui. Deixa eu esperar os outros. Professor Luiz Edmundo também. Falta só o professor Tiago. Será que o professor Tiago se perdeu? Eu vivo me perdendo. Vamos ver se... o professor Tiago está perdido ali na outra área. Vamos eu convidar vivo o fazendo professor isso Tiago para subir aqui ao palco central. Ô, meu caro Tiago, deixaram você de fora do palco? Não estava deixando entrar, não. O professor Fernando aí. Fernando, Quem sou eu? por isso, viu, Tiagão? Bom, Marcelo, a gente conversou lá, né? E a deliberação da banca, por unanimidade, é que seu trabalho foi excelente, muito além do que se exige no mestrado acadêmico. A nota dos 3 professores foi 100, nota integral, 100 para você, parabéns. A gente, agora, para o depósito final, a gente faz alguns ajustes, né? Conforme as sugestões dos professores, mas assim... simples e é habitual, é usual ter isso, mas seu trabalho está excelente, parabéns por tudo. Eu queria aqui enfatizar como que o Marcelo foi um aluno assim de primeira grandeza, super disciplinado, super atento, super estudioso e solícito em tudo que a gente falou e culminou nessa dissertação excepcional. Parabéns, Marcelo. Obrigado aos professores. Eu que agradeço, não sei se mereço tanta nota, e agradeço todas as críticas, todas as abordagens, só enriquece o trabalho, enriqueceram muito, assim como vão agregar novos elementos tão importantes, e foi dessa forma que o trabalho cresceu, né, da qualificação e agora com a defesa. E muito obrigado ao professor Luiz Edmundo, professor Tiago Odon,
professor Robson, e meu orientador, professor Fernando, muito obrigado. O senhor foi excepcional comigo e muito camarada. Isso aí, gente. Então, obrigado a todos. Encerramos aqui. Só aproveitar um aviso, Fernando, posso? Claro, por favor. Me permite? Tá, então, diante da nota 100 para o Marcelo, tem um aviso que a gente tem aqui na Ambra algumas laureas, né? Tem o cum laude, magna cum laude e a summa cum laude, que é a laurea máxima. E hoje, com prazer, está conferido o título de mestre pela Ambra com laurea máxima, summa cum laude para o Marcelo Honorato. Parabéns, Marcelo. Obrigado por ter escolhido a Ambra para ser a instituição do mestrado. É um prazer ter você como mestre formado pela Ambra. Muito obrigado. Parabéns, Fernando, também pela orientação. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Alfredo. Bom demais. Parabéns, Então, boa noite a Fernando. todos. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Parabéns, doutor Marcelo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Robson. Obrigado. Parabéns, boa Parabéns, noite. Marcelo. Obrigado, Robson, Edmundo Obrigado. e Thiago Obrigado. pela presença. Obrigado, grande abraço. Parabéns mais uma vez.